E você que está em casa, de vez em quando sente aquele desconforto abdominal, não sabe se é uma cólica ou se é simplesmente uma dor, né? E para falar sobre isso, você sabe que existe a síndrome do intestino irritável? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Dr. Renato Amorim, ele que é gastroenterologista, para falar para a gente um pouco sobre esse assunto. Doutor, o que é síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável é uma doença crônica de caráter funcional que pode estar associada a dores abdominais, cólicas, com aumento da frequência da evacuação, diarreia ou constipação ou uma forma mista. Ou seja, é uma doença que nós consideramos que seja uma doença funcional, de difícil diagnóstico. Doutor, no caso, como diagnosticar a síndrome? Tem como identificar, separar ou definir o que é uma coisa, o que é outra? O que é a síndrome do intestino irritável? Tem como diagnosticar ou não? Muitas vezes, o médico lança mão de vários exames, como exames de endoscopia, colonoscopia, exames de tomografia, e não se obtém nenhum resultado para o diagnóstico. Mas hoje existem critérios para a gente definir se esse paciente tem ou não a síndrome do intestino irritável, ou seja, é a dor associada ao aumento da frequência da evacuação ou a alternância entre a constipação e a diarreia, ou também a mudança da característica dessas fezes. Sim, ô, doutor Renato, quais são as principais diferenças entre a síndrome e outras doenças intestinais? A síndrome do intestino irritável, ela não tem caráter maligno. Isso é muito importante enfatizar. Apesar de ser crônica, de não haver cura, ela não desenvolve o caráter maligno. Ou seja, por exemplo, não tem nenhum risco desse paciente desenvolver câncer. No entanto, é muito importante obter o diagnóstico para melhora de qualidade de vida deste paciente, né? Porque com algumas medicações a gente consegue tratar os sintomas e devolver a qualidade de vida para esse paciente. E no caso, doutor, há alguma dieta específica ou recomendada para quem sofre com a síndrome? O que seria isso? Existem alguns alimentos que desencadeiam, ou seja, são gatilho para a piora dos sintomas. E aí é uma lista extensa de alimentos que o paciente tem que tentar excluir em alguns períodos, né, para haver a melhora dos seus sintomas. Renato Amorim, para finalizar, quais são as dicas e cuidados necessários para quem sofre com a síndrome, afinal de tentar amenizar o incomodo causado pela síndrome? Como existe uma relação muito importante entre o eixo intestino-cérebro, a gente sempre tenta orientar o paciente a ter uma vida menos estressante, para o estresse não ser um gatilho, nem a ansiedade, acompanhar, né, com o nutricionista, ter uma boa alimentação e, se possível, ter o acompanhamento de um médico gastroenterologista para a gente ir manejando esses sintomas e devolvendo a qualidade de vida para o paciente. Obrigado, doutor Renato Amorim, pela entrevista. Então, fica aí a dica, ó, siga a dica do doutor Renato Amorim. Se você tiver com alguns sintomas, sentindo algum desses sintomas, aí procura um gastro o mais rápido possível para você ter uma consulta e ter um procedimento aí bem confortável para amenizar um pouco os incomodos e até mesmo alguns sintomas. Eu volto com vocês aí no estúdio.